Vamos fazer uma live hoje, vamos treinar junto, então também já aproveita, já pega papel, caneta, lápis colorido, canetinha. Vou colocar aqui sobre o que a gente vai falar. Hoje vai ser uma live training. E a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento do fio guia, né? Então, gente, hoje eu preparei essa live, tá? Pra gente tá fazendo um treino junto de fios, né? Tirar alguma dúvida de vocês com relação a fios. E uma dúvida que eu percebo muito que eu, às vezes, quando eu recebo treino, né, de vocês, enfim, quando alguém manda alguma foto de trabalho, a dificuldade com relação ao fio guia, né? Nem todo mundo usa, e eu quero falar sobre isso também, que é muito, muito importante, ajuda muito utilizar o fio guia. Só que não é simplesmente botar um fio no meio da sobrancelha, né? A gente tem que saber encontrar a dorsal da sobrancelha da nossa cliente, tá? Vamos lá. Quando se fala em fio a fio, né, na técnica de fio a fio, remete à ideia da naturalidade, certo? Remete à ideia de simular os pelos naturais. Quando a fio a fio surgiu, né? Não sei exatamente o tempo exato que a técnica de fio a fio surgiu. Os fios, eles eram mais artificiais, né? Não tinham tanto caimento, tanto curvatura. Quando eu comecei na micro, os fios eram de uma forma, e hoje a gente também já vê outros tipos de fio, outros tipos de caimento de fio. A gente também hoje tem uma tendência aí para os fios artísticos, né? Porém, a gente tem um pouco de dificuldade da aceitação da cliente, né? Da cliente final. A gente às vezes acaba querendo fazer um fio artístico pensando mais em mostrar para os outros profissionais que a gente sabe fazer, do que propriamente aquilo ali te vender procedimento, tá? Porque o fio a fio muito artístico, né, igual lá fora tem muito, não é muito atrativo para o cliente. Mas o que é atrativo para o cliente? A naturalidade, né? O que o cliente quer quando ele procura técnica de fios é a naturalidade. Claro que a gente sabe que tem muito cliente que chega pedindo fio a fio por conta do mercado, né? Porque hoje, com esse boom que a micropigmentação teve, com esse boom que o fio a fio teve, algumas clientes chegam querendo fio a fio e, na verdade, elas não querem fio a fio. Elas querem um efeito sombreado. O que eu tô querendo dizer com isso? O fio a fio, como o próprio nome sugere, tá? É fio, vai ter a pele aparecendo e fio, tá? Na última live a gente falou sobre pele, né? E o que acontece? De certos tipos de pele, a gente vai ter que trabalhar esse fio um pouco mais espaçado. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, em pele oleosa, não dá para fazer fios, não é necessariamente porque não dê para trabalhar fios, mas você vai ter que trabalhar com um espaçamento maior entre esses fios, tá? E o que acontece? Aí a cliente vai, na maioria das vezes, né, vai se queixar desses intervalos entre os fios, ok? Então, é muito importante você, profissional, também se impor, sabe? Você ser firme e explicar para ela, já naquela primeira conversa inicial ali, sobre quais as expectativas dela. Porque fio a fio, gente, a proposta da fio a fio era um resultado de naturalidade, tá? Vai ter pele aparecendo. Aquele alinhamento perfeito, impecável, tá? Que muitas mulheres gostam, principalmente as mulheres que são muito ligadas à maquiagem, que gostam de parecer muito arrumada, tá? A maioria das vezes a fio a fio não vai ser a técnica para ela, tá? Então isso é uma das coisas que vocês têm que estar em mente. Então, se você quer ter um trabalho de excelência de fio a fio, a primeira coisa que você tem que ter em consciência é isso, tá? De que o fio a fio, ele precisa ter esses espaços respeitados.
Quando a gente treina em pele sintética, quando a gente faz desenho no papel, como fica essa guerra, né, de quem faz mais bonito, quem faz mais artístico, quem desenha melhor, tá? Porque hoje com essa coisa da quarentena, a gente tá vivendo um pouco isso. Eu vejo muitas meninas ansiosas porque, eu não sei fazer um desenho artístico assim, eu não sei sombrear com o lápis, né, fazer aqueles efeitos realistas, né, realismo em termos de desenho, não em termos de trabalho, e ficam frustrados. Gente, aquilo ali é realismo. Aquilo ali não é o que você vai aplicar na pele da sua cliente. A gente sabe muito bem que na prática o básico funciona. Por quê? Porque dependendo da região, principalmente, que você atende e do tipo de pele que você recebe, ficar inventando muito nessa trama, né? Várias ramificações, né? Ramificando demais esse fio, você vai aumentar o risco de uma expansão, tá? Então, tudo isso você tem que estar atento. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão entendendo? Isso mesmo, a Nath tá falando aqui que se impor é libertador. Esses dias eu tive uma conversa com uma das integrantes lá do canal e o filtro saiu, gente. Deixa eu botar o filtro que ninguém merece. Deixa eu botar o filtro aqui. E aí, o que acontece? A gente precisa, às vezes, se impor, tá? Quando a gente pensa em fio hiperrealista, o que seria o fio hiperrealista? É quando os fios se misturam com o fio da cliente. Então, para isso, vocês precisam saber analisar o fio da sua cliente. Ver o momento que ele é mais em pé, avaliar a hora que ele começa a curvar, avaliar o ponto de volume dessa sobrancelha, encontrar essa dorsal, tá? Dessa sobrancelha. Porque nessa dorsal que é onde você vai estar fazendo esse fio guia, por exemplo, tá? No caso do fio guia. Se é uma sobrancelha com os fios com um único caimento, aí para isso existe a trama unidirecional. Eu sei que quando a gente pensa em profissionais iniciantes, né, é complicado quando a gente pensa, ai meu Deus, mas eu não tenho esse domínio de tantas tramas assim, tá? Isso é natural, isso vai vir com o tempo, mas é por isso que é importante vocês saírem da caixinha, sabe? Pensarem um pouco, olhar, e esse momento que a gente tá vivendo é perfeito para isso, pra gente pegar o papel e criar, tá? Pega foto na internet de sobrancelhas e analisa o perfil do pelo dessa cliente, que isso é o que vai trazer a naturalidade do seu procedimento, tá? Então isso é uma das coisas que você tem sempre que ter em mente. Você precisa analisar. Normalmente em curso iniciante a gente tem uma trama básica, né? Que é uma trama que vai se encaixar bem em praticamente todos os tipos de sobrancelha, tá? Mas, assim que você tiver um domínio dessa trama já, é importante que você comece a tentar trabalhar mais esse hiperrealismo. Não tô nem dizendo de fio artístico, tô falando de hiperrealismo mesmo, onde você vai acompanhando o próprio caimento. Quem vai te dizer aonde o fio vai curvar, se o fio é mais inclinado, se o fio é menos inclinado, é a própria sobrancelha da sua cliente, porque senão os fios ficam cruzados, tá? Se a cliente tem uma sobrancelha toda em pezinha, espetadinha, e você faz uns fios deitados, esse fio vai ficar com uma aparência de cruzado. Então é muito importante se atentar a isso, tá? Com relação ao fio guia, esse fio guia ele pode ser posicionado em diversos lugares da nossa sobrancelha, tá? Eu vou fazer aqui no quadro, porque eu acho que vai ficar melhor para ilustrar para vocês. Espera aí que eu tenho que levantar aqui para mostrar. Apagou a luz aqui, gente, depois eu acendo. Ó, tá dando pra enxergar, não tá? Mesmo sem luz. Ó.
Quando a gente tem a sobrancelha, tá, da cliente, a gente tem alguns lugares onde a gente pode estar fazendo esse fio guia. Eu, particularmente, acho que o fio guia que se encaixa na maioria das sobrancelhas é quando a gente coloca ele aqui, tá? Ele na parte um pouco mais superior da sobrancelha. Esse é o ponto do fio guia que eu mais gosto e que eu acho que se encaixa, que é de uma forma mais universal, sabe? Ele se encaixa praticamente com a maioria das sobrancelhas, exceto quando é uma sobrancelha ocidental, tá? Onde os fios são todos para baixo. Aí, nesse caso, vai ficar com um efeito cruzado, tá? Mas a maioria das sobrancelhas, posicionando o fio guia aqui, você tem um resultado muito satisfatório. Um outro lugar, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Um outro lugar que é bem comum de fazer o fio guia é levando ao centro da sobrancelha, dividindo assim a sobrancelha. Essa também é uma forma bem comum de se posicionar o fio guia. E como é que você vai saber qual é a melhor opção? O próprio pelo da sua cliente. É preciso você olhar, tá, o pelo da sua cliente para poder você encontrar onde fica a dorsal. O que é essa dorsal? É esse encontro dos fios, tá? Onde faz o encontro dos fios superiores com os fios inferiores. O lugar de mais volume da sobrancelha. Quem gosta de trabalhar com técnica mista, é nesse perfil aqui onde você acaba trabalhando com o sombreamento. Porque é o lugar onde a cliente normalmente quer ter um pouco mais de volume na sobrancelha, tá? Que deixa ela com uma cara de bastante natural. Um outro posicionamento de fio guia que a gente pode estar fazendo, que muitas pessoas fazem, é aqui no meio, tá? E aí leva aqui pro final de novo. O que eu não gosto quando desse fio guia aqui, né, do centro, tá? Oi, Anne! O que eu não gosto desse na prática é que esse tipo de fio guia para aluno iniciante intermediário, tá? Não é um fio guia que te auxilia tanto assim. Por quê? Porque você trabalhar esse encontro aqui, ó, dos fios, da transição, não é fácil na prática, tá? Então, é por isso que eu sempre falo, um simples bem feito, tá? É muito melhor do que você querer inventar muito e não conseguir entregar um trabalho de excelência para sua cliente, tá? Aqui a gente também não tá falando de uma sobrancelha que não tem apelo nenhum. Quando a gente trabalha com uma sobrancelha de alopécia total, né? A gente precisa, de fato, ter um domínio absurdo, ter um conhecimento de trama muito grande. Mas uma cliente com alopécia total também não é trabalho para iniciante e intermediário, tá? É um trabalho, sim, para avançado. Então, a gente precisa ter esse tipo de consciência, tá? Então, eu não gosto de orientar esse tipo de fio guia aqui, tá? Ou mesmo quando fazem a meia-lua, porque essa transição aqui, eu acho ela complexa, tá? Vou ficar de olho aqui no tempo, deixa eu até marcar aqui, pra poder eu não deixar a live cair e poder salvar, tá? Então, o que eu aconselho a vocês que têm dificuldade nessa transição, tá? Vou limpar aqui de novo pra fazer, Deixa eu fazer pro outro lado, que aí eu acho que vai ficar melhor pra vocês. Aonde eu acho que o fio guia é a melhor opção pra vocês, tá? Pra quem tem muita dificuldade com aquela transição dos fios. Você, obviamente, tem que dar um espaço. Você vai olhar o pelo da sua cliente. O pelo da sua cliente, normalmente, aqui ele faz isso e aqui ele já começa a cair. E, normalmente, aqui você já começa a ver uns pelos de cima, né? E os pelos de baixo.
O pelo da cliente começou a cair, tá? Tá dando pra ver, gente? Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui pra vocês. Tá dando pra enxergar? Que a luz não quer ligar não, gente. O pelo, você vai olhar onde o pelo dessa cliente começa a cair, tá? E aí você vai botar o seu fio guia. Aqui começou a cair, você bota o seu fio guia, tá? Ou mesmo, como eu falei, mais curtinho. Agora, vamos falar, tá? Sobre esse desenho. Mas tá muito ruim, ô Natasha, pra enxergar? Tá muito ruim, Natasha, pra enxergar? Tirar os comentários? Tá bom. Vou tirar aqui os comentários então, hein, gente? Depois eu volto, porque senão eu fico me sentindo muito sozinha. Então, eu já falei sobre... Você vai olhar o pelo da sua cliente, né? E você vai ver onde o pelo da cliente começa a cair, né? Então, ali você vai fazer o seu fio guia. Algumas formas de você estar fazendo esse fio guia. A gente tem aqui a cauda da sobrancelha. Tá? Onde você vai fazer o seu fio guia. Para aluno iniciante que tem muita dificuldade com caimento, tá? Eu normalmente oriento que faça ele como se fosse um próprio fio, tá? Mais arredondadinho assim. Um jeito um pouco mais complexo de você estar fazendo esse fio guia, tá? É você fazer como se aqui já fosse um fio e ele fazer uma barriguinha assim. Vou fazer aqui no desenho da sobrancelha para vocês entenderem. Ó. Porque o caimento do fio fica ainda mais bonito, tá? Quando você trabalha assim. Aqui você já tem um fio, certo? E aí aqui você vai fazendo os outros fios. E aí aqui você vai tendo o encontro deles. Mas o desenho de trama a gente vai fazer no papel junto. Eu vou virar a câmera para vocês. Quando a gente faz o fio guia no centro dessa sobrancelha, tá? Para dividir ela no meio, tá? A gente vai fazer a mesma coisa daqui e vai levar ela sempre dividindo em duas partes. O que vocês têm que ter em mente quando estiverem fazendo esse fio guia, tá? Ele tem que ter um caimento de fio, tá? Ele tem que fazer um movimento de fio, que isso que vai fazer a dorsal dessa sobrancelha ficar bonita. Eu normalmente oriento que façam uns treinos avulsos. O que é treino avulso? É você simular um fio guia, tá? E você vir treinando esse caimento. Quando a gente fala em fio a fio, tá? Ó, deixa aqui pra vocês olharem. Quando a gente fala em fio a fio, a gente tem sempre que ter em mente que os fios eles têm que se encontrar. O fio não pode cruzar, obviamente, mas eles têm que parecer que eles são uma coisa só, tá? Por mais que a gente não cruze esses fios precisam parecer uma coisa só. O mesmo, tá? Saindo agora um pouco do fio guia,
Vamos falar um pouco de ramificação, que eu sei que todo mundo gosta, né, de fio ramificado. A gente tem, né, vamos botar aqui um fio, tá? Algumas formas de ramificar. A gente pode ramificar voltando no fio. A gente pode ramificar por aqui. Esse tipo de ramificação, tá? O que a gente tem que ter em mente? Que tem que parecer que é um fio só. Não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui tá errado. Olha a diferença. Então, você tem sempre que ter na sua mente que o que vai deixar o fio bonito é o fio parecer que ele faz parte do fio. Por exemplo, se eu chego aqui e apago, ó, eu tenho um fio, tá? Então, a mesma coisa no fio superior. Peraí que aqui ficou errado. Ó. Tá? Mesma coisa, se eu apago, eu vou ter um único fio, tá? Então, isso que vai fazer o caimento ficar bonito. Isso aqui está errado. Mesma coisa quando a gente faz o fio e puxa a ramificação daqui, tá? Não é para virar um triângulo. Puxou o fio aqui e aí faz isso aqui. Não, não é. Esse fio aqui, ele também precisa ter caimento. Como assim ter caimento? Fiz o meu fio. Eu tenho que fazer como se ele fosse parte desse fio. Então, eu trago ele aqui, ó. Ó. Olha a diferença desse aqui, tá? Para isso aqui. É pouca a diferença, mas faz muita diferença essa leve curvatura, tá? Principalmente se for uma sobrancelha com muito pouco pelo, tá? Se você faz esse fio muito retão, assim, espetadão, não vai ficar legal. Então, você precisa ter esse caimento dos seus fios, tá? Eu fico muito no pé de quem, por exemplo, tá lá no canal do Telegram, quando eu vejo que tá com muita dificuldade, muitos erros básicos, assim, de fazer treinos avulsos. Gente, por que eu tô falando sobre isso, tá? A gente vai fazer o treinão junto. Mas é porque de nada adianta a gente começar a executar uma técnica no papel junto, tá? E os movimentos básicos vocês não terem entendimento do que vocês vão precisar fazer para estar praticando depois, tá? Então eu sempre falo, pega uma folha pautada, tá? E começa a trabalhar possibilidades de fio. Fio mais retos, fios curvos, fios mais deitados, tá? Trabalhar ramificação. Posso trabalhar ramificação por fora, posso trabalhar por dentro, posso trabalhar... Ficar sem posicionamento é horrível, tá? Pra poder você ir abrindo a sua mente com relação à trama, tá? Trabalhar o início da sobrancelha, maneiras que você pode estar fazendo. Então, vocês precisam treinar de vez em quando por partes também, tá? Também é importante treinar por etapas, porque não adianta a gente pular etapas. Para fechar essa teoria, digamos assim, dos fios, bem resumidona, tá? Vamos falar aqui de fio em S. Tá super em alta, fio em S, fios com movimento, tá? Eu vou até ativar aqui o... Daqui a pouco eu ativo os comentários. Fio em S. Gente, fio em S não é um S de verdade, tá? Sinto informar vocês. Fio em S não é S de verdade, tá? Fio em S é isso aqui. É suave. É uma leve curvatura. Eu vejo por aí muita gente se preocupando em ficar, ó, fazendo uns S de verdade. Aí em cima faz umas coisas assim. Então, vocês têm que ter em mente que isso aqui, ó, tá errado, tá? Isso aqui é fio em S.
isso aqui está errado, tá? Então, não quero ver ninguém fazendo isso aqui, hein? Fio em S é suave. A pessoa fica com S na cabeça e fica achando que é um S da Sadia. Mas não é não, tá? É só um leve caimento desse fio, tá? E a última coisa, um outro detalhe que também não deixa a sobrancelha com naturalidade é nos fios superiores da sobrancelha, né? Aqui tá o fio guia da minha sobrancelha. Um fio muito arredondado, onde eu ando muito no meu projeto. Gente, o nosso pelo, ele não é assim, tá? Arredondado. Então, a gente tem que ter suavidade na hora. Aqui tá o projeto da sobrancelha da sua cliente, tá? Aqui tá a linha do desenho. Você vai andar um pouquinho de nada nesse projeto e já vai descer. Você vai andar um pouquinho de nada e descer, tá? Se você começa a andar muito, vai fazendo... Não fica essa parte de cima da sobrancelha muito arredondada, não traz muita naturalidade. Assim como na parte de baixo da sobrancelha, se você faz, né, que nem eu tava falando do fio SS Sadia, se você faz isso aqui, ó, também não vai ficar natural. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa obsessão por fios curvos, tá? Porque quando se fala em fios curvos, tem um limite aí, tá? Não se empolguem, não. Tá, aqui tá o projeto da sua cliente. E aí você vem, anda um pedação do desenho e vai. Gente, é pouquinho, é apontar a lâmina e puxar, apontar a lâmina e puxar, apontar a lâmina e puxar, tá? Nada de ficar fazendo, quase fechando a sobrancelha embaixo, como se estivesse com uma linha. Eu vou agora botar os comentários, que a gente vai começar a treinar no papel. E eu vou abaixar aqui o ringue também. Ficou claro, gente, pra vocês? Deu pra entender? Deu pra vocês entenderem, visualizar aí um pouco do que eu quis dizer? Ana G falou que acha a cauda muito difícil. Então, a cauda de fato não é uma coisa fácil. Mas você tava aqui quando eu mostrei de você... Isso, Marcele, é Tebori sim, tá? Você tava aqui quando eu falei pra fazer treinos avulsos. Eu vou mostrar aqui no papel por etapa também, tá? Como treinar avulso e depois a gente vai fazer uma trama inteirinha junto, tá? É sobre Tebori. Com relação a dermógrafo, gente, o fio guia, a vantagem do dermógrafo nesse sentido é que no fio guia, você pode fazer esse fio guia com dermógrafo, tá? No Tebori a gente não pode. Então, como que eu vou fazer esse fio guia no meu trabalho, quando eu for trabalhar com microblade, tá? Você vai fazer ele com um lápis dermatográfico, tá? Não, mas vamos treinar. Fica tranquila aí. Fica tranquila, né, gente? Fica tranquila que vai dar tudo certo. Sim, então. A gente tá falando aqui de microblade mesmo, Marcelo. Tá? A gente tá falando de microblade mesmo. Você vai fazer sempre com lápis dermatográfico. A caneta em gel é uma opção, tá? Eu faço meu projeto com a caneta em gel. Só que, quem trabalha com anestésico, borra o fio guia. Acaba borrando, tá? Porque, querendo ou não, gente, a gente precisa entender uma coisa. A gente ainda tem pelo junto, né? É diferente quando a gente anda na pele sintética, no papel. E quando a gente vai botar isso na prática com a nossa cliente, tá? A gente tem outras dificuldades ali. A gente tá com a sobrancelha cheia de pelo. Tem cliente que tem um pelo mais grosso. Então, a gente tem dificultadores aí do nosso processo, tá? Então, eu particularmente acho com a caneta em gel, quem trabalha com anestésico, tá? Tem essa dificuldade. Pode borrar e você perder o seu fio guia. Então, o ideal é fazer com um lápis dermatográfico, porque a chance dele borrar
é bem menor, tá? Tinha que fazer uma pele estética com pelo? Imagina só. Gente, até aqui tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Me manda aí se tá tudo ok, me manda um joinha aí se tá tudo ok. Pra aí a gente passar pro treino no papel. Todo mundo pegou papel, lápis colorido, lápis comum, se for o caso. Eu vou aqui primeiro, gente, fazer o desenho da sobrancelha. Pera aí. Tô mostrando o fio ainda não, gente. Tô só fazendo o desenho da sobrancelha aqui. Gente, uma coisa que eu faço quando eu tô treinando... Isso, gente. Pega a folha de papel. Tá, eu vou tirar os comentários, fica tranquila. Ó, pega lá a folha de papel. Eu vou exemplificar algumas coisas que eu fiz no quadro. Olha, uma maneira que eu treino aqui, gente, eu desenho a sobrancelha no papel, tá? Aí eu apago. Ah, aqui tá o pulo do gato. Aí fica a marquinha. Assim o lápis não me atrapalha na visualização se tá bacana os meus fios. Eu vou tirar aqui os comentários. Bom, gente, ó. Vou mostrar aqui fio guia primeiro, ó. Uma opção de fio guia. Só pra ficar mais pertinho pra vocês visualizarem, tá? Aqui a gente tem uma opção de fio guia. Eu vou virar aqui pra vocês, tá? Um outro fio guia, como eu disse, é ele vir daqui também, né? Só que aí, ó, ele vai dividir a sobrancelha no meio, tá? Esses são os dois fios guias que eu indico pra quem tem muita dificuldade com transição, essa transição aqui dos fios com esse contorno, tá? É claro que com a experiência, tem gente que já tem, né, esse fio guia bem memorizado e não sente necessidade de fazer, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer, sou bem sincera, até hoje. Por quê? Porque, como eu disse, a gente tem os pelos da cliente que são dificultadores no processo da micropigmentação. Então, isso me ajuda a que não correr risco de cruzar os meus fios. Porque, como vocês sabem, a gente não pode, ó, fiz um fio aqui. Eu não posso vir com a lâmina, ó, e fazer isso aqui, tá? A gente não pode fazer isso aqui na microblade, tá? Isso aqui a gente não pode fazer, tá? Então, aqui tá os dois fios guias que eu acredito ser mais fácil e que vão te trazer um resultado satisfatório para a sua cliente, tá? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês treinos avulsos. Teve gente aí falando, né, de ter dificuldade com relação a justamente a cauda. Quando você tá com dificuldade em alguma parte, é importante você destrinchar. Como assim? Você pega, faz uma linha simulando esse fio guia. E você começa a treinar esse caimento aqui, ó. Lembrando, gente, que muita coisa de fio a fio é posicionamento. Ó, eu vou subir aqui um pouco para vocês entenderem. O fio, ele tem que vir, ó, pro centro do meu peito. Ou eu trago o fio pro centro do meu peito, ou eu levo ele do centro do meu peito, tá? Ou eu trago pro centro do meu peito, ou eu levo do centro do meu peito. Então, quando a pessoa tá com muita dificuldade em encontrar o caimento dos fios, treinar avulso assim, ó, é uma excelente alternativa, ó. Aí aqui, ó, você vai treinar como se você tivesse, ó, fazendo a sua sobrancelha, ó.
tá? Assim você consegue treinar o seu esquema da cauda, tá? Da dorsal da sua sobrancelha, tá bom? E a partir daqui você pode até treinar as ramificações também. E aí você vai treinando até você encontrar o caimento correto. Tô fazendo aqui com canetinha, gente, por conta da visualização de vocês de cores e tal, tá? Aqui a gente tô mostrando um treino de cauda, certo? Agora, a gente tem também, quando a pessoa tá com dificuldade em ramificação. Então, como é que a gente treina a ramificação, tá? A gente começa a treinar tipos de fio, tá? E a gente treina, ó, tudo avulso, etapa por etapa dessa sobrancelha, tá? Isso ajuda bastante também. Se você quer treinar a parte de outro tipo de caimento por fora, ó, você vai trabalhando as suas ramificações, tá? Separadamente. Você destrincha aí a sobrancelha e vai trabalhando etapa por etapa para você suprir as suas necessidades, tá? Vou mostrar aqui de novo, gente. Fio S. Fio S, gente, é isso aqui, tá? Cuidado com excesso de curvatura, tá? Porque o fio da gente não é assim, não faz um S sadia, tá? Então a gente fica ouvindo o termo fio em S e se confunde, tá? Então, prestem atenção com relação a isso, ok? Lembrando que a ramificação, os fios precisam se encontrar, tá? Parecendo que fazem parte do mesmo fio. Se eu apago aqui qualquer um desses fios, ó, se eu apago esses fios aqui, eu vou ter um fio inteiro aqui. Se eu apago esses dois fios aqui de fora, eu vou ter um fio inteiro aqui, tá? Isso é que faz a sobrancelha ficar bonita. Mesma coisa em relação à cauda, tá? O meu fio, ele sempre tem que vir, ó. Eu puxo aqui e ele tem que emendar com o meu fio guia, tá? Eu tenho um fio guia aqui. Esse fio aqui, ó, ele tem que emendar lá, ó, com o meu fio guia. Como se eles fossem uma coisa só. Mesma coisa de baixo. É como se, na verdade, o fio guia não existisse, tá? E eu tivesse, ó, fazendo só isso aqui. Ó, aqui não tem fio guia e eu fiz praticamente uma linha reta. Então, é esse tipo de raciocínio que vocês precisam ter quando estiverem treinando, tá? Quando vocês tiverem isso dentro da mente de vocês, vai ajudar muito nos treinos de vocês nesse período aí de quarentena e depois também. Eu vou ativar aqui os comentários para ver se alguém tem alguma coisa a dizer. Me fala se tá tudo ok até agora. Então, Milene, eu comentei até aqui. Eu não gosto de fazer, tá, com caneta em gel, fio guia, porque eu trabalho usando anestésico, tá? E aí, o que acontece? Eu acho que borra, entendeu? Mesmo você limpando, né, no macetinho ali e tal, eu acho que borra. Então, eu prefiro, pro fio guia, usar o lápis dermatográfico. Pro projeto, eu já prefiro a caneta em gel, tá? Adorei a dica que deu no Telegram para fazer o treino de início. Isso, Matheus. É sempre bom separar por etapas. Principalmente quando a gente tem dificuldade em alguma coisa, quando a gente quer criar alguma coisa nova. Início, então, que é um lugar que chama muita atenção na sobrancelha da cliente, é importante que você treine separado diversos começos de sobrancelha. Porque, por exemplo, a minha sobrancelha, os pelos eles são meio de lado.
os meus pelos do começo, tá? Então, se eu chego aqui e faço um fio muito reto na minha sobrancelha aqui no início, não ia ficar bacana. A minha sobrancelha não é assim, tá? Eu vi, Isa, eu vi. Eu vou fechar antes de cair pra gente fazer o treino numa live nova. Quem treina no papel é melhor de frente ou com a folha ao contrário? Então, o treino no papel, gente, ou na pele sintética, ele tem que ser feito sempre como se você imaginando, fazendo um teletransporte para sua prática com a cliente, tá? Quem me acompanha, né, e tá lá no canal do Telegram, por exemplo, já deve ter observado que o lado a sobrancelha direita, eu faço sempre ela de frente, tá? A sobrancelha na verdade, ao contrário. A sobrancelha esquerda eu faço de frente e a sobrancelha direita eu faço de costa, tá? Então, no papel, eu trabalho dessa mesma forma. Quando eu faço a sobrancelha direita, eu faço ela todinha de frente. E quando eu faço a esquerda, eu faço de costa. Tanto que aqui eu tô fazendo mais a esquerda pra vocês, pra poder não espelhar aí quando eu estiver fazendo o vídeo, tá? A anestésico que eu uso manipulado. O pessoal falando que também faz que nem a mim. Faz que nem eu. EVA dá pra treinar de boa? Então, dá pra treinar no sentido de treino, tá? Qualquer lugar que você treine, sempre vai te ajudar. Nunca uma forma de treino vai ser ruim, tá? Independente se é na banana, se é na laranja, se é na pele sintética, se é no EVA. O único problema do EVA é que você encosta nele, né? E ele já corta muito. Então você não tem uma percepção muito de peso de mão, coisas desse tipo, tá? Mas não tem problema nenhum. Bia, quando retiramos o excesso do anestésico, sempre sai a marcação. Lá no meu canal do Telegram, tem um vídeo meu mostrando como não perder a marcação quando usa anestésico. Então, Marcele, eu quando comprava EVA, eu comprava qualquer um. Eu não me preocupo. Claro, eu não comprava aquele muito fino, não. Tem que comprar um mais grossinho, tá? E agora a gente vai fazer um treino de uma trama de fios. Voltei, hein, gente? Já posicionei aqui. Que agora é a hora que a gente vai treinar uma traminha junto. Eu vou fazendo aqui a sobrancelha, gente. Enquanto vocês vão chamando o povo aí pra treinar aqui junto comigo. Bom, gente, ó, fiz aqui um desenho, tá? Da sobrancelha. Eu vou apagar esse esboço aqui. Primeiro eu vou dar uma reforçada, ó. Quem chegou agora é bom que vai ver, ó. Como é que eu faço pra treinar, pra ver se meu caimento tá bonito, tudo tá bonito. Porque às vezes, gente, quando fica esse projeto em volta, a gente fica sem percepção do caimento, dos fios, né? Então eu gosto de dar uma reforçada, porque aí eu apago, tá? E aí fica a marca. Eu não sei se vocês conseguem ver que fica a marca aqui, ó. O fio guia, gente, eu vou fazer de lápis, tá? Ó, aqui um fio guia mais arredondadinho, tá? E a gente tem a opção, que é uma opção mais complexa, que é de fazer ele mais abaloadinho.
Lembrando, gente, que ó, esse fio guia aqui, tá? Isso aqui já praticamente já é o meu primeiro fio. Então, o que que eu faço aqui? Eu ajusto, porque esse primeiro fio, ele não pode ficar tão arredondado. Ele tem que ter uma curvinha aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Eu nunca começo na minha cliente fazendo o primeiro fio de cara, tá? Nunca. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa... mas eu vou fazer os fiozinhos todo marcado. Só o projeto que eu não tô fazendo marcado, tá? O fio guia mais marcadinho. Então, eu nunca faço, tá? Os primeiros fios daqui, ó. De cara. Pra quê? Pra que a minha mão esteja aquecida, tá? Pra poder eu saber o peso da minha mão se tá correto. Que imagina, já pensou? Se é uma pele muito sensível, eu faço o meu primeiro fio aqui e já aprofundo muito. Então, eu sempre gosto de começar mais pro meio, tá? Tô fazendo com canetinha, gente. Então, assim, não vai ficar aquela coisa tão linda, com acabamento bonitão, porque a canetinha é muito grossa. Mas aqui eu tô querendo fazer com canetinha, que é pra vocês terem uma visualização bem lúdica da trama, tá? Ó, esse aqui é o passo 1, tá? Lembrando, ó, que eu sempre vou andar um pouquinho com o meu fio lá no fio guia. Vou sempre ajustando o meu posicionamento. Tá? Aqui é o passo 1. Agora eu vou vir e vou terminar o meu passo 1, que é fazendo os fios superiores. Ó, como eu disse, aqui já é o meu fio, meu primeiro fio. Aqui é o meu segundo fio. E eu fechei a minha parte superior da sobrancelha. Ó. Nesse momento, o meu projeto tem que estar limpinho, tá? Pega água pra Dinda, Tutu. Agora eu vou fazer o meu fio inicial para eu saber onde a minha sobrancelha começa e eu não perder o meu projeto. Nesse momento aqui, eu já posso limpar a minha cliente, que eu não perco mais o meu desenho. Eu já tenho a base da minha sobrancelha e eu já tenho os fios superiores, tá? Eu não perco. Se o meu projeto estiver bem limpo, eu já posso até ir pro meu segundo estágio. Segunda etapa da sobrancelha, tá? Vou começar com os meus fios de ramificação. Tá? Ó. Eu já venho aqui. Ó.
Como eu vi que tinha um espaço grande aqui, eu coloquei mais fios, tá? Terminei a minha etapa 2. Não atrapalha o seu vídeo? Não atrapalha o seu vídeo? Fecha só lá a porta. Meu sobrinho aqui, gente, veio dar oi. Agora vamos para a etapa 3. A gente observa como eu coloquei mais 2 fios aqui. Esses fios estão sem a ramificação. Então, eu venho, ramifico eles também, tá? E agora eu vou fazer os fios complementares. Eu venho aqui, ó, puxo um fio aqui. Eu puxo, ó, desse fio aqui, um outro fio aqui. Essa trama, gente, é diferente da trama que eu tenho lá no meu canal, tá? Do Telegram. Senão não tinha graça, né? Vou botar a mesma trama. Ó. Meu passo 3, tá? Lá em cima eu já não vou ramificar mais. Vocês observam que aqui a gente tá com um pouco de espaço ainda, tá? Então, para finalizar esses espacinhos que a gente tem aqui, o que que eu faço? A mesma linha de raciocínio que a gente falou no começo sobre a ramificação, tá? Puxando o caimento. Então, ó, eu vou puxar de novo daqui, ó. Ó. Dá um print aí, gente. E aí, por exemplo, agora tá na modinha, né? Uns fios mais arrepiadinhos no começo. Pode até puxar, ó, uma basezinha ali no primeiro fio. Deixa eu mexer agora aqui de novo, gente. Pra gente conversar e eu tirar as dúvidas aí da trama. E aí, gente, deu pra entender a trama? Então, Bruna, se você for sombrear, tá? Aí você não precisa ramificar tanto, porque você vai sombrear junto. Você para algumas etapas antes, tá? E aí você sombreia. Amanda Brandel na minha live. Que honra. Sua linda. Entendeu? Então, assim, quem quer sombrear junto, tá? Aí você para uns estágios antes, tá? De repente vai só até o terceiro, tá? Ou até antes pra poder você fazer o volume. Então, essa pode ser no lugar da linha verde, tá? Se você quiser. Deixa eu olhar aqui. Ou pode ser próximo ao fio guia, sabe? Fica bem bonito quando você sombreia por aqui. Oi, Marcele. Não. Essa trama é minha mesmo. É minha, ó. Essa trama não é dos vetores de live, não. Essa trama é minha mesmo.
tá? Então você pode sombrear aqui, ó, próximo. Deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Você pode vir sombreando aqui assim, ó, próximo ao fio guia, que fica bem bonito, tá? Gente, me fala aí, ficou alguma dúvida? Deu pra entender o passo a passo? Tem alguma coisa que vocês querem que eu fale ligado a fio, tá, gente? Que o assunto hoje era fio, tá? E é sobre o lugar que a gente posiciona o fio guia. Então, preciso saber se ficou tudo ok. Ó. Obrigada, Marcele. Obrigada, Amanda. Ficou claro a explicação do passo a passo? Me manda joinha aí, gente. Fala comigo. Eu vou deixar a live salva pra quem quiser assistir de novo, tá? E outra coisa, gente. Quem gostou, tá, dessa trama, quem gostou da explicação, eu tô com um canal no Telegram, onde eu disponibilizo conteúdos desse tipo lá, tá? Tem uma trama mais simples do que essa lá, tá? Tem uma trama mais fácil do que essa, que são só 3 passos pra você executar. Aqui pra live eu decidi trazer uma trama mais... um pouquinho mais elaborada, tá? Pra justamente diferenciar lá do canal do Telegram. E então, assim, quem não tiver ainda lá no canal, é só entrar no link da bio. Tem lá Intensivão Microblading. E por favor, gente, coloquem em prática e me marquem, por favor, tá? Quero ver todo mundo fazendo e me marcando, tá? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa ligada a fios que vocês queiram falar? Vai tentar reproduzir não, Marcelo. Vai conseguir. Qualquer dúvida, gente, me mandem mensagem, que quem me conhece sabe que eu ajudo mesmo. Oi, Michelle. Então, você entrou agora, tá? Não tem problema. A live vai ficar salva. A primeira etapa da live, que foi bem mastigadinha, tá? Eu fui falando de caimento de fio, fio guia, tá? Já tá salva. E depois eu vou salvar essa daqui, que tá com o treino dessa trama aqui, ó. Tá? Que eu fiz toda coloridinha pra vocês terem o passo a passo. Que são, ó, 1, 2, 3, 4. 4 passos. 4 passos aqui essa trama, tá? E lá no Telegram eu tenho uma trama simples, de 3 passos e que fica linda também. Tanto na pele, tá? Como na pele sintética, como na pele da cliente, tá? A gente fala que é trama básica, mas na verdade de básica não tem nada, tá? Ah, eu já sei uma coisa que eu vou falar aqui com vocês. Sobre fio do começo, né? Que o Matheus até comentou sobre isso e eu vi algumas meninas aqui falando que tem muita dificuldade, né? A trama a gente falou bem, né? Sobre a cauda, desculpa. A gente falou bastante sobre cauda, certo? Então, sobre o início da sobrancelha, o maior segredo, tá? É você olhar o caimento do pelinho da sua cliente. Ver se ele é mais em pé e ver se ele é mais deitado, tá? E aí, como é que você treina isso? Você treina assim, ó. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó, o celular. Vocês, ó, pega uma folha de caderno, tá? Ó, uma folhinha de caderno, tá? E aí eu vou fazer de canetinha porque chama mais atenção. Ó, minha luminária hoje tá de brincadeira comigo. E aí vocês treinem, ó, o começo. O que eu vou fazer aqui de... vários tipos de começo, espetadinho. Ó, vocês vão treinando tipos de começo. Aqui de canetinha não fica bonito, né? Mas é pra vocês entenderem. E aí, como é que vocês fazem? Vocês fazem os 2 lados, tá? Pra quê? Pra poder vocês treinarem nos 2 caimentos.
Aqui tá ficando espetadinho assim porque é canetinha, mas é pra vocês entenderem. Então vocês peguem uma folha e aí de caderno, que aí vai ter, né, as linhas já feitas, vai ter uma espessura razoável. E aí vocês imaginem que metade é a sobrancelha direita e a outra metade é a sobrancelha esquerda. E aí você começa a desenvolver caimento de fio, tá? Assim você cria começos, porque como eu disse, as sobrancelhas, o início é um ponto muito importante da sobrancelha, tá? Então, é praticamente o lugar mais importante em termos de naturalidade para a sobrancelha. Um fio mal posicionado no começo da sobrancelha é um horror. Você estraga até o trabalho, tá? Porque aqui normalmente é a área da cliente que tem menos pelo. Então, por isso que é muito importante a gente treinar bem fio do iniciozinho, tá? Tem mais alguma dúvida? Gente, vocês gostaram da live? Vou, Alessandra, vou deixar salva. A primeira parte da live já tá salva e eu vou deixar essa também. Vocês gostaram? Deu pra entender? Ó, tá aqui, foi essa a trama de hoje. Ah, Jaiane, que linda. Obrigada, meu amor. Obrigada, Elisângela. Obrigada, Ana G. Obrigada, Raquel. Não some não, viu? Gente, eu adoro que me enviem os treinos, viu? Que me marquem no Instagram, lá nos stories. Me marquem sempre, que eu gosto de ver e eu dou meus pitacos, viu? Quem aí me acompanha sabe que eu dou meus pitacos. Mesmo sem ser chamada. Então, gente, é isso. Vou encerrar a live, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e misturado. Ju Mascarenhas, obrigada, obrigada. Vamos fazer a foto pra vocês postarem lá e me marcarem que vocês assistiram a live hoje, hein? Ah, Natana, mas a live vai ficar salva, viu? Ó, vamos fazer o print. Vou me posicionar aqui, fazer uma pose bem bonita, gente. Deixa eu ver se eu consigo ligar meu ring light aqui. Ele não quer ligar, não. Vai ser ring light mesmo, gente. Ó. Fizeram print pra me marcarem que vocês já estavam aqui comigo. Juliana Ribeiro entrou agora que eu tô me despedindo do povo. Então é isso, gente. Me mandem sugestões de coisas que vocês queiram saber pra gente preparar outras aulas, tá? Tá bom? Bom final de semana pra vocês. Tamo junto e misturado. Qualquer coisa me chamem no direct, tá? Postem seus treinos, me marquem. Quem não tá no Telegram, o link tá na bio. E eu espero vocês. Beijo!